Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na Resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro, dos campeonatos que estão em curso, ou algum fato que tenha acontecido aí para chamar atenção. Eu fiz um vídeo sobre o jogo, pós-jogo, de Flamengo 3, Fluminense 2, e no vídeo falei ali sobre a análise do jogo, e no vídeo eu falei que ia fazer um outro vídeo falando sobre o grito, não é sobre a faixa que o Fluminense colocou, tá? Não é sobre a faixa. Sobre a faixa eu posso fazer um outro vídeo sobre isso, mas é só sobre o grito, tá? Que a torcida fez. Porque como eu fiz um vídeo falando sobre o grito da torcida do Fluminense contra o time que no jogo Fluminense 1, Flamengo 0 do Sub-23, e o Fluminense fez um grito, a torcida do Fluminense deu um grito, e eu fiz um vídeo aqui. Agora eu vou fazer um outro vídeo dizendo a minha posição sobre o grito que a torcida do Fluminense deu no jogo que foi Flamengo 3, Fluminense 2. Vou falar rapidamente também sobre a entrevista do Odair, treinador do Fluminense, e a entrevista do Jorge Jesus, que está causando uma certa polêmica. Então eu peço a você, meu amigo torcedor do Flamengo, do Fluminense e do Brasil em geral, eu peço que você escutem, compartilhe, inscreva-se aqui no canal Resenha com Magalhães, dê o seu like, ative a notificação e coloque os seus comentários. Então vamos lá. Primeiramente, o grito da torcida do Fluminense. O que a torcida do Fluminense gritou? Pai nos meninos. Porra, não tem nada demais. Nada demais. Tô vendo uma parte da torcida do Flamengo reclamando aí, mas não tem nada demais. Nada demais. É lógico que a gente sabe que essa situação do pagamento não é a coisa mais... Não é, o Flamengo ganhou 50 milhões, só ir lá e pagar. Não é assim. Existem outras coisas no meio e as próprias torcidas que estão aproveitando a situação para falar do Flamengo, a própria mídia, todos sabem que não é simplesmente assim, vou chegar lá, vou oferecer 10 milhões para cada família e resolver o problema. Não é assim. Não é assim. É só você passar isso pro seu time. Passar a situação pro seu time. Não é assim. E tem outras coisas muito piores aí por trás. Mídia, um certo canal de televisão. Tem um monte de coisa aí que está fazendo com que esse assunto se estenda. Porque é interessante se estender. É interessante não ter acordo. E tem outro canal que já está batendo nas famílias, porque as famílias não estão pensando em justiça. O que é justiça? Responsabilizar criminalmente os responsáveis. Que não é só o Flamengo. Bombeiro, a empresa de ar-condicionado, município. Tem um monte de gente envolvida nisso aí. Que tem que ser, se for punido, tem que ser punido todo mundo. Não é só um lado. Tá? Porque foi um curto-circuito no ar-condicionado. Então tem um monte de situações. Um monte de situações. Aí, lógico, quem está encabeçando é o Clube de Regatas do Flamengo. Mas o grito em si, pague as famílias, não tem nada demais. Eu vejo esse grito, pague as famílias, não uma forma da torcida incentivar o Fluminense em campo, porque isso não vai incentivar nada. Esse grito também não ofendeu os jogadores, que os jogadores não tem nada a ver com isso. O time não tem nada a ver com isso. Isso é um problema de direção. É mais uma forma de tentar, desestabilizar o jogador do Flamengo, o que não vai desestabilizar, porque o jogador não tem nada a ver com isso. Eu vejo mais como um grito antigamente. Como é que gritavam? Qual era a grande zoação do Flamengo? Cheirinho. Cheirinho de título, e nunca ganhava nada. Agora não pode sacanear mais o Flamengo nisso. Então tem que sacanear o Flamengo de dois lados. Time que não tem estádio, é o que sacaneiam. Só que aí o Fluminense vai ficar numa situação que nesse caso também não pode sacanear o Flamengo, porque tem as Laranjeiras lá, que é muito parecido com a Gávea. E o Fluminense é sócio lá no Maracanã, então em caso nesse negócio de estádio, a torcida do Fluminense não pode sacanear o Flamengo, porque está na condição igual. Tem que pegar alguma coisa para dar uma sacaneada, para tentar jogar para baixo. É esse laço, esse fato
do que aconteceu com as crianças. Então, o grito pague as famílias, não vi nada demais. Ponto. Essa é a minha opinião. Não vi nada demais. Não vou entrar no mérito dos outros assuntos, tá? Porque aí é um vídeo para 10 horas e mesmo assim vai ter várias discussões. Mas sobre o grito, eu não vi nada demais. Não tem nada de ofensivo. Da mesma maneira que quando acabou o jogo, a torcida do Flamengo chamou a torcida do Fluminense de eliminada. Não tem nada demais. Nada demais. Segundo ponto, por vídeo não ficar grande. O Odair deu uma entrevista, muito boa entrevista, explicou, falou pra coisa e tal, disse que tá todo mundo muito chateado com a derrota, os jogadores, ele, torcida, mas estão orgulhosos do que fizeram. E que, na visão dele, dos 98 minutos de jogo, o Fluminense merecia um empate. Isso é um ponto de vista e o Odair tem que falar isso mesmo. Agora, não necessariamente é verdade. Então vamos lá, meu amigo torcedor do Fluminense. O Fluminense jogou da mesma maneira que jogou o Flamengo no primeiro tempo? Não. O Flamengo no primeiro tempo só fez 2 gols, mas perdeu um caminhão. O Fluminense não viu a cor da bola. Então aí já passou 45 minutos. Então de 98, 45 minutos foram do Flamengo. Ponto. Então aí já diminui, aí sobra ali 45, sobra 50, né? 98, mais 3, mais 8, 45, dá 53 minutos. Sobrou 53 minutos. Do segundo tempo, pelo menos ali uns 10 minutos, 10 a 15 minutos, o Flamengo estava jogando. O tanto que meteu o terceiro. Então vamos lá. De 45 minutos, o Flamengo foi melhor, bem superior, durante uns 55 a 60 minutos. Então sobra ali metade de um jogo. 30 minutos, 30 e uns pouquinhos. Nos 98 minutos, o Fluminense não foi melhor do que o Flamengo. Essa é a minha opinião. Todo o Fluminense vai chegar aqui e vai querer me meter porrada, mas pode falar o que quiser. Mas é opinião. Mas o Odair estava certo em falar o que ele falou. Agora, a configuração do jogo dele é dele. O tanto que a configuração do Jorge Jesus, ele falou outra coisa. Ele falou, bom, Fluminense no segundo tempo, quando o Flamengo arriou o pneu e arriou, o Flamengo cansou mesmo. E o Fluminense, por mérito, com muita raça, aproveitou e partiu para dentro. E poderia ter até empatado. Mas nos 98 minutos, o Fluminense não foi melhor do que o Flamengo. Mas aproveitou as chances. Teve 2 gols anulados, bem anulado. O lance do pênalti lá tinha o impedimento. Ou seja, os lances que foram impedidos, estavam impedidos, não foi roubo. Mas o Fluminense criou, aproveitou as chances. Então, eu concordo até com o Jorge Jesus, daqui a pouco eu vou falar, quando ele diz que o time do Fluminense é muito melhor do que o de 2019. E o time do Fluminense é muito melhor, o de 2020 é muito melhor do que o de 2019. Mas, o Odair deu entrevista, eu concordei com quase tudo, só que quando ele faz análise e diz que dos 98 minutos o Fluminense merecia o empate, é um ponto de vista. Ponto de vista. A torcida do Fluminense, lógico, vai concordar com ele. E a torcida do Flamengo, lógico, não vai. E as outras torcidas, que a grande maioria não conseguiu ver o jogo, porque não passou em lugar nenhum, não sabe muito do que o que aconteceu. Mas no primeiro tempo, o Fluminense não jogou, não tocou na bola. No segundo tempo, o Fluminense cresceu, mas o Flamengo também jogou. E eu concordo com o Odair. Chegou no final do jogo, o Flamengo está encebando um pouquinho. Mas por quê? Porque o time do Flamengo tem 2 semanas e meia de preparação. A parte física do Flamengo ainda não está boa. Não é desculpa, mas não está boa. O time cansou. E o Fluminense, com o mérito, aproveitou. Então o Flamengo, no final, fez cera. O que não é do time. O que não é do time do Flamengo. Então fica muito nítido que o time do Flamengo cansou, porque todo mundo viu ano passado o time do Flamengo fazendo gol nos 48, 49 minutos, correndo o tempo inteiro, o outro time morto, o time do Flamengo continua cansado, porque estava com o preparo físico em dia.
A torcida do Flamengo não tem dia, porque o Flamengo não tem um mês de treino. O Flamengo entrou dia 23, dia 24. Hoje é dia 13. Então ainda falta 10, 11 dias para o Flamengo fazer um mês de treino. Então, não estou justificando, tá? Não estou justificando. É só a minha posição. A entrevista do Odair foi muito boa, show de bola, legal. Só que ele fez esse adendo na visão dele. E eu estou dando a minha opinião. Eu não concordo. No cômputo do tempo inteiro, o Flamengo foi melhor. Tá? E poderia ter feito 3, 4 no primeiro tempo. E teve algumas chances até no segundo tempo. Lógico que depois cansou. Mas como eu falei, achei a entrevista do Odair legal, show de bola. Só que eu vou fazer um outro adendo para a torcida do Fluminense, que eu tô vendo muita gente também falar. Tô vendo aí jogadores, o próprio treinador e a torcida eufórica com o jogo do Fluminense ontem. Perdemos, mas pelo menos mostramos garra, pelo menos mostramos força. Concordo. O time é melhor, mostrou garra, reação, não desistiu nunca. Eu acho isso legal. Só que isso que a torcida faz, que a direção faz, que o treinador faz, que os jogadores falam, dá margem para a torcida do Flamengo sacanear de que forma? Agora, o Fluminense fica satisfeito quando ganha do Sub-23 do Flamengo de 1-0, que comemora como se fosse um título, e quando perde para o Flamengo de pouco. Ou consegue, no mínimo, no máximo ali, equilibrar o jogo. Equilibrou o jogo, já está ficando satisfeito, já estão felizes, já estão comemorando como se fosse uma vitória. Quando a torcida, os jogadores do treinador fala que está satisfeito, apesar de estar puto com a derrota, mas está satisfeito com o que aconteceu, dá margem para outra torcida, que no caso do Flamengo, sacanear. Que a torcida do Fluminense fica satisfeita, agora não é de ganhar, é de pelo menos não perder de muito e fazer um jogo equilibrado. Dá margem para ser sacaneado. Dá margem. Mas é óbvio, eu entendo a torcida, os jogadores e o Odair. E entendo muito mais o Odair, porque o Odair é treinador do Fluminense, mas não é cego, igual alguns torcedores, que infelizmente não é só torcedor, isso é na vida. Nunca perde, nunca tem derrota, só conta vitória. Não admite nunca que tem alguma coisa de errado. Não é o caso do Odair. O Odair sabe da limitação do clube e sabe da limitação do time. Então a fala do Odair, achei legal. Mas dá margem para ser zoado, como a torcida do Flamengo está zoando hoje. Que o título do Fluminense é comemorar que perdeu de 3-2 para o Flamengo e fez um jogo no segundo tempo parelho, até um pouquinho melhor. Ou bem melhor que o Flamengo no segundo tempo. Não dá margem para ser sacaneado? Lógico que dá. É só você trocar de lugar. Imagina o time do Fluminense sendo do Flamengo. Se você escuta a torcida do Flamengo falando o que os jogadores falaram, você não ia sacanear? Lógico que ia sacanear. Lógico que ia sacanear. Então, essa é a minha visão. Mas até aí, tudo saudável. Eu não vejo nada demais. E, por último, para terminar aqui, a entrevista do Jorge Jesus, que causou muita polêmica. Eu vi até alguns repórteres, alguns comentaristas, que nitidamente, já ficou caracterizado, não gostam do futebol carioca. E pior, não gostam do treinador estrangeiro, não é especificamente do Jorge Jesus, não gosta de treinador estrangeiro. Para depois não falar, tá sendo clubista. Não tô falando especificamente do Flamengo. Não gosta de treinador estrangeiro. Que abriu o bico, quase que xinga ao vivo. Então vamos lá. O Jorge Jesus deu algumas declarações, que eu não me lembro de tudo, mas eu vou falar aqui uns 2 ou 3 pontos que eu acho interessantes da fala dele. Primeiro, ouvi muita gente falar que ele não respeitou o Fluminense, ele está soberbo,
ele tá metido, tá isso, tá aquilo outro. Aí muita gente escreveu, eu quero ver ele fazer isso, o trabalho que ele tá fazendo no time do Vasco, no próprio time do Fluminense, do Botafogo, fazer no Flamengo é mole. Eu vi a torcida do Fluminense escrever isso. Fazer isso é mole no Flamengo. O Flamengo é um time rico. O Flamengo contrata quem quer. Financeiramente, é o melhor do país. Eu vi a torcida do Fluminense escrever isso. Então não pode falar de mim. Eu estou tirando palavras que eu tirei de torcedores do Fluminense. Eu acho que algumas falas dele, ele não está mentindo. Só que eu acho que tem momento para você falar isso. Eu não sei se era o momento, tá? Pode ter sido levado pela emoção de querer dar uma resposta ao que a torcida do Flamengo, a torcida do Fluminense, cantou no jogo passado, chamando o time do Flamengo de assassino, que eu fui contra, o time não tem nada a ver com isso. E não confundam, time são os 11 jogadores, os 22 que estão ali no banco de reserva, o time não tem nada a ver com o que aconteceu no clube. Nada. Então quer dizer que todos aqueles jogadores que estão no Flamengo hoje nunca poderão jogar no Fluminense porque eles são assassinos. Então quer dizer que se o Everton Ribeiro trocar o Flamengo pro Fluminense, a torcida do Fluminense não vai aceitar o Everton Ribeiro porque ele jogou num time de assassinos? Leva mal não. Vocês vão aceitar normalmente. A torcida do Fluminense vai aceitar normalmente porque o cara joga bola. Então não é assim. E os garotos de 23 anos não tinha nada a ver com isso. Muito menos, né? Tinha garoto que estava jogando contra o Fluminense que era amigo dos garotos que morreram. Então foi uma crueldade que fizeram. Ponto. Se fala do clube, é outros 500. Então, quando ele dá algumas declarações, pode ser em relação a essas situações que aconteceram da torcida em relação ao clube. Ele diz, na primeira frase, vou ser bem rápido, para o nosso adversário era muito importante ganhar esse jogo e afinal ser campeão. Era muito importante para o Fluminense. É importante para qualquer um ser campeão. Até para o Flamengo. Mas quando ele diz isso, ele está se referindo que, na minha concepção, que o time do Flamengo tem o potencial não só para Carioca, mas para Libertadores, para a Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Lógico, ele dá uma espizinhada, que na minha visão não tinha necessidade. Mas ele dá uma espizinhada. Então, ele diz que o Fluminense era muito importante. Por quê? O Fluminense está em começo de trabalho. Está em começo de trabalho. E ganhar um título, passar, chegar à final, ganhar um título, vai dar upgrade no trabalho do Odair. Como o jogo deu um upgrade, apesar de não ter ganho, deu um upgrade. Então quando ele fala, para o nosso adversário era super importante. Era. Lógico que ele também quer ganhar. Mas eu vi a fala dele mais como uma maneira de tentar dar uma sacaneada. Que na minha visão, meu amigo torcedor do Flamengo Fluminense, para mim não tinha a necessidade dele colocar mais fogo na lenha. Mas falou, mas entendo e não é mentira. Só que não tem, na minha visão, não tinha necessidade deste momento de falar isso. Outro ponto, ele diz, na continuação, o Flamengo está no outro patamar, usando a frase do Bruno Henrique. Ele também não está mentindo. O Flamengo tem um potencial diferente financeiro e técnico dos outros times do Rio. Na verdade, tem um potencial financeiro e técnico diferente de quase todos os times do país, porra. Não é só aqui do Rio. Então, nesse quesito financeiro e técnico, o time do Flamengo está num outro patamar, sim. Isso é a realidade. Todo mundo fala. Até os treinadores. Vou falar de novo. Eu só não sei se tinha necessidade de falar isso nesse momento.
Então, quando ele diz que tem outro patamar, é porque a briga do Flamengo não é para ganhar o Carioca. Lógico, ele quer ganhar o Carioca. Se não ganhar o Carioca, ele vai falar, pô, tinha obrigação de ganhar o Carioca, o que eu não concordo. Porque quando você diz que o Flamengo tem obrigação, você está menosprezando os outros. Então eu não faço isso. Lógico que o time do Flamengo é mais forte, isso é fato. Mas vai brigar de igual para igual com os outros, porque é um campeonato regional. Tá? É um campeonato curto. Então, fica em pé de igualdade com quase todo mundo. Então, quando ele diz outro patamar, é porque, vamos ser sinceros, torcedor do Flamengo e do Fluminense. O Fluminense não está na Libertadores, então não tem como nem falar em ganhar. O Flamengo tem. O Flamengo está na Libertadores, é o time campeão. Sul-Americana. O time do Fluminense entra como um dos favoritos? Ainda não. Mas pode crescer muito e o time tem para onde crescer e pode ser. Copa do Brasil. Pode brigar, já vimos times que não eram os melhores ganhar. Mas pode ali, mas não entra como um grande favorito. Mas pode brigar ali. Sul-Americano, o Fluminense já empatou em casa. Vai ter que reverter um resultado fora de casa que não sabe. Pode ser eliminado. Igual alguns times já foram. O Corinthians foi eliminado na Libertadores. Então, quando ele diz outro patamar, o Flamengo vai entrar no Campeonato Brasileiro, na Libertadores, na Copa do Brasil, como favoritaço para ganhar. Vai ganhar, não. Mas entra como favorito, o que não é o caso hoje do Fluminense. Então, quando ele diz outro patamar, ele está se referindo a isso. A minha situação, que eu digo, será que tinha necessidade? Então, nesta fala do Jorge Jesus, eu não vejo, assim, a fala dele, ele esteja mentindo no que ele está falando. Mas o momento que foi e como foi colocado, bateu uma certa soberba e, na minha visão, não pegou muito bem. Mas ele não falou mentira. Mas para mim isso não era momento para falar. Mas acredito que ele agiu também como torcedor com um pouquinho de raiva com tudo que está acontecendo. Mas, na minha visão, ele tinha que ter usado uma outra frase, segurado um pouquinho a onda. Vai causar polêmica e vai atrair mais pancada para cima dele. Então, meus amigos, essa foi a minha visão dessa situação. Lógico que vai causar polêmica, mas é justamente isso que a gente está esperando. Escreva aí, sem xingar, sem ofender, nada. Coloque a tua opinião, porque se colocar palavrão e ofensa, eu excluo. Você pode escrever um texto não concordando com nada que eu falei. Show de bola. Começou a ofender, começou a escrever palavrão, eu excluo mesmo. Acabou. Eu estou cagando para... Quer dizer, cagando para inscritos. Lógico que não, eu amo os meus inscritos e amo todos vocês que acompanham o canal. Agora, eu não faço o canal por causa de dinheiro. Não é por causa disso. YouTube não me dá dinheiro. De 3 em 3 meses eu consigo atingir os $100, aí entra aí 400, 500 reais. Legal, em 3 meses você dividir dá R$100 por mês, que aí eu faço alguma coisa, uma conta de luz, um negócio. Mas dinheiro, igual alguns canais dão aí, que estão ganhando 15, 20 mil por mês, não é meu caso. Eu não tenho patrocínio, não tem nada. Então, eu não sou obrigado a aturar a ofensa, já que eu não estou ofendendo ninguém. Tá? Um grande abraço, conto com a participação de vocês e os seus comentários. Mas com educação. Tá? Um abraço, até mais, tchau.